Olá! A proteção ao meio ambiente vai ser o tema principal do primeiro Congresso Regional sobre Resíduos Sólidos. O Universo Acadêmico conversa com dois integrantes da comissão organizadora do evento e analisa com eles a responsabilidade de autoridades e da população sobre a saúde do planeta. O programa que começa agora também reforça as informações sobre o Vestibular de Verão 2019 da Universidade Franciscana. Entidades ambientais e dos poderes executivo e legislativo de Santa Maria vão discutir alternativas sobre os cuidados ao meio ambiente. O primeiro Congresso Regional sobre Resíduos Sólidos pretende reunir cerca de 300 participantes entre os dias 28 e 29 de setembro no ginásio do CEP Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves. Dois integrantes do comitê organizador do evento participam do universo acadêmico e com certeza vão antecipar ideias a serem debatidas no encontro. Vou pedir licença para eles para sentar para a gente conversar um pouco. Começo apresentando aqui o professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Franciscana, professor Alexandre Swarovski. Seja muito bem-vindo, professor, ao universo acadêmico. Obrigado, Gerete. É sempre uma satisfação estar aqui e poder contribuir com esse tema tão importante para a sociedade, né? Perfeito. Nós que agradecemos a sua presença. E também o padre Celito Moro, que é o diretor executivo, padre, do Seminário Regional de Resíduos Sólidos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite também. É uma alegria estar aqui e poder também conversar sobre toda a questão do ambiente, meio ambiente, o cuidado com o planeta e temas que são altamente atuais e que precisamos sempre mais colocar em debate e discutir e criar uma consciência do cuidado. Sim. Além de professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Franciscana, o professor Alexandre Swarovski é também o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, né, professor? E eu começo perguntando para vocês dois que estão aqui justamente hoje para a gente debater um pouquinho sobre meio ambiente, sobre este encontro, né, o Seminário Regional de Resíduos Sólidos. O título do evento, eu começo pegando ele, o título do evento é Aprendendo a Arte de Cuidar o Meio Ambiente. Mas eu queria trazer assim para vocês a seguinte indagação, né? Antes de ser uma arte, não é uma responsabilidade cuidar do meio ambiente, professor Alexandre? Com certeza, eu concordo contigo, mas eu acho que também não deixa de ser uma arte, né? Por que isso, professor? Pensa bem, assim, se nós formos falar em resíduos sólidos, né, que é o tema principal do evento, né? Quanta a criatividade deve-se ter para tu fazer uma reciclagem correta, por exemplo, né? Quando na minha fala a gente vai falar um pouquinho sobre resíduos orgânicos, né? Como fazer uma compostagem, separar o orgânico do outro resíduo, né? Mas tem tanto resíduo que a gente pode fazer muitas artes, né? Muitas formas de aproveitamento que necessitam de criatividade. Sim. Então eu concordo com esse tema que claro, é uma responsabilidade, mas eu acho que também é uma arte. Padre Celito. Nós colocamos o tema arte e eu sou muito de olhar para os verbos e colocamos o verbo no gerúndio, Sim. Aprendendo. Quer dizer, é uma arte que você não nasce com ela. Aprender a cuidar, né? O ser humano ele tem um certo faro de cuidar, de proteger, assim por diante. Mas como nós vivemos numa cultura onde tudo é descartável, onde usa e põe fora, então nós temos que pensar como vamos mudar a nossa cultura. Quer dizer, toda a construção, a educação é uma construção. O ser humano, ele se educa ou se deseduca de acordo com o local onde ele está. Então é preciso reaprender ou aprender uma arte, que é a arte de cuidar. A palavra em bioética, eu sou professor de bioética hoje a palavra que mais se usa é cuidado. Hoje o planeta ele não consegue mais repor aquilo que nós consumimos, por exemplo. A partir de agora, tudo aquilo que nós gastarmos a mais, não teremos no ano que vem. Quer dizer, porque todos os bens eles são finitos, os bens do universo. Sim. Então nós vivemos e fazemos muitas coisas, a própria economia do mercado, ela produz de tal forma como se os recursos fossem infinitos. Então, não é só a questão do descarte irregular dos resíduos, né? Porque começando que nós precisamos, inclusive, reciclar a nossa linguagem. Nós falamos tudo é lixo. Se a gente for olhar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ético, que é uma área que eu trabalho também, quer dizer, a ética nos ensina que tudo aquilo que existe no planeta, ele não é lixo. Nós é que produzimos lixo ou consideramos muita coisa lixo. Eu vou fazer uma brincadeira, como o nosso tempo temos um bom tempo. Sim. Quando eu estudei filosofia, eu tinha um professor de ontologia, ele disse,
A gente precisa aprender a pensar. E eu nunca esqueço a primeira aula que ele deu. Ele disse, eu estou almoçando, por exemplo. Alguém me chama, eu vou atender aquela pessoa, eu não volto. Aquele prato que ficou servido de comida, as pessoas vão pôr fora porque dizem, está sujo, porque aquela pessoa estava comendo. Agora, se eu for lá, me chamaram, eu volto, eu continuo comendo, porque aquilo ali não está sujo. Então, o que é o sujo? Então, vamos perguntar o que é o lixo. É a nossa cabeça que faz com que as coisas se tornem descartáveis. Quer dizer, nós criamos uma cultura da destruição, da deterioração, da depredação e não sabemos cuidar. Então, esta arte, quer dizer, é uma arte que precisa ser ensinada. Nós precisamos nos reeducar para um aprendizado de saber que tudo é limitado. E eu coloco a pergunta ética que nós temos que responder e que a humanidade vai nos pedir conta. Que mundo nós queremos deixar para aqueles que virão depois de nós? Nós reclamamos muitas vezes que nos deixaram. Pensemos nas nossas administrações públicas, por exemplo. Cada equipe nova que entra fica criticando os que fizeram antes dele, né? Mas vão nos criticar também porque nós não aprendemos a cuidar. Exato. E eu quero entrar exatamente nessa questão quando envolve o poder público, seja ele executivo ou legislativo. Existem leis, existem direitos e existem deveres ambientais, vamos colocar assim. Por que é tão difícil a gente fazer, hoje em dia, eu diria assim, sentar para conversar e fazer com que as pessoas entendam a necessidade de ter um cuidado com o meio ambiente? Eu acho que isso todo mundo entende, isso é algo que vem do ensino fundamental já nas escolas. Talvez de uma maneira mais intensificada deveria se fazer, não se faz. Ou por oportunidade, ou por uma série de questões. Agora, como a gente vai fazer valer, de fato, as leis, os direitos, os deveres? Como a gente colocar isso na sociedade, principalmente para a população adulta, para a população economicamente ativa, que muitas vezes é a que mais consome e que mais descarta, né, materiais? Como é que vocês entendem isso e de que maneira vocês pretendem também, de certa forma, tratar essa questão dos direitos e deveres ambientais neste encontro, nesse seminário? É uma pergunta muito interessante, né? Porque realmente eu acho que é onde que a coisa afunila, onde é que a gente tem o principal problema, né? Perfeito. Porque a legislação ambiental é ampla e tem inúmeras leis. E existe. Existe, né? é Agora, ótima. seguir ela é que é muito difícil. A prática das leis é o desafio. Sim. Fazer ela funcionar é complicado. Eu vejo, existem muitos fatores. Pensemos, por exemplo, num trabalhador, alguém que tem que administrar alguma coisa grande, por exemplo. Ele quase não para, ele não pensa mais. O grande problema do ser humano, especialmente de nós brasileiros, é que nós não pensamos mais. Nós somos um mundo muito próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais consome. Se toda a humanidade consumisse que nem os Estados Unidos, precisaríamos 9 planetas igual ao nosso para dar conta do consumismo, por exemplo. Eu morei 4 anos em Roma e eu me dei conta de uma outra cultura, uma cultura que pensa um pouco mais, por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, a própria Espanha, o princípio de precaução, por exemplo, a questão dos transgênicos, tudo isso, né? Nos Estados Unidos fez pesquisa há 10 anos, aparentemente não deu consequência, larga para o mercado. Na Europa, agora eu estive em Roma, agora em julho, por exemplo, a Europa está numa guerra contra a soja, por exemplo, porque hoje se comprova, menos a Europa, eles dizem que a soja é altamente cancerígena. É um produto que produz câncer. Eles estão brigando. Então, na Itália, por exemplo, é proibido plantar soja. Quer dizer, então o que nós mais plantamos? Soja. Por quê? Porque alguém consome. Quer dizer, a China compra tudo aquilo que nós produzimos. Sim. Então, você percebe que tudo isso, essa economia do mercado, ela impede que a gente pense. Ela não deixa pensar. E não só isso, ela trabalha em cima da propaganda. A propaganda tem que suscitar o desejo. O ser humano é movido pelo desejo. Então, é toda uma engrenagem que vai sendo construída e a gente não pensa nas consequências daquilo que a gente faz. Nós não pensamos, nós não refletimos mais. Sim, mas e aí, por exemplo, na academia, professor, né? Onde se ensina o básico, onde se ensinam as leis, onde se ensina justamente essa questão ambiental também. Por que daí depois, para a sociedade, no dia a dia, é tão difícil de todo mundo seguir aquilo que está estabelecido lá em papéis, em artigos, em parágrafos e tudo mais? É o que a gente conversa muito com os nossos alunos, né? Principalmente do ponto de vista de engenharia, né? A logística, a nossa logística, assim, ela é muito complicada. A gente pensa, então tudo bem, eu vou fazer uma separação em casa, vou separar o orgânico do outro, mas aí eu tenho todo um problema de logística para poder destinar. Eu tenho que ou procurar um local, ou
Colocando o exemplo do padre nos Estados Unidos, eles facilitaram o orgânico, eles têm um litificador lá na pia, tu coloca todo o orgânico ali, liga o litificador, ele bate e aquilo vai, né, com uma boa drenagem, vai para um tratamento. Né? O papel higiênico, por exemplo, também. É um resíduo, 2 tipos de resíduos que são eliminados nessa logística simples. Automaticamente na residência do cidadão. Automaticamente na residência do cidadão. Então, Sim. Ele é prático, a praticidade para ele. Para nós aqui é muito complicado, né? A gente tem que... Aí tem uma composteira, né? Tu tem que construir, tem que ter boa vontade, às vezes ter um pouco de um odor ali não muito agradável, né? Tu tem todos esses limitantes, né? Então, eu acho que às vezes a gente poderia pensar mais em termos de uma engenharia, né? Numa logística melhor, para poder facilitar para o cidadão. Bom, eu quero reciclar, então vamos lá, vamos fazer uma logística boa para que tu possa ter um recolhimento, né? Então você vê isso que o professor Alexandre está explicando, quer dizer, só montar essa logística, quanta criatividade da engenharia, por exemplo, seria possível criar ou fazer nascer. Quanto tipo de emprego poderia nascer? Quer dizer, nós estamos numa certa crise porque esse tipo de consumo, esse tipo de produção, ele já está saturado. Né? Se nós entrarmos na área de saúde, eu trabalho na área da bioética, quanta necessidade de cuidadores tem, por exemplo? Sim. Eu penso, imagina assim, eu como padre vou nas casas das famílias, às vezes. Às vezes, uma pessoa numa família fica doente cuidando de um familiar porque ele ficou sozinho, os outros não querem assumir essa responsabilidade. Quantas geriatrias novas nós temos em Santa Maria que dão um atendimento de primeira qualidade para aquela pessoa doente? Eu, na minha paróquia, lá no bairro Tanqueira do Neves, tenho 4 geriatrias lá. Quer dizer, a gente dá um acompanhamento espiritual para esse pessoal. Quer dizer, o próprio jeito de cuidar o fim de vida hoje mudou completamente. E tem muita criatividade, está nascendo muita coisa nova. Mas às vezes as famílias não aceitam isso. Quando alguém vai a óbito, no familiar, aquele que ficou sozinho cuidando, ele está completamente detonado, está depressivo, está destruído. Quando uma reorganização familiar poderia fazer um outro tipo de qualidade de vida, um outro jeito de fazer as coisas. O meu pai, por exemplo, meu pai ficou numa geriatria ao lado da casa da minha irmã, onde a dona da geriatria exigia que o familiar passasse uma vez por dia. Eu tenho 4 irmãs que moram em Canoas, meu pai foi para os últimos dias ele passou em Canoas, Sim. junto das minhas irmãs. Quando meu pai faleceu, a dona da geriatria chorou. Por quê? Porque o meu pai era uma pessoa muito social. Ele criou um ambiente de família. Ele sempre dizia, tenho um filho padre. Quando eu ia visitar meu pai, eu morava aqui em Santa Maria, Canoas, quando eu passava por lá, todo o pessoal sabia que o seu Aquiles tinha um filho padre, então eu tinha que ir lá, dar a bênção, rezar uma missa para o pessoal. Quer dizer, Sim. quanta coisa bonita aconteceu naquela geriatria. Né? Por quê? Porque o meu pai foi colocado lá. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que trabalha com essa questão do cuidado, questão do valorizar a relação. A sua pergunta primeira, né? Qual é o problema maior? Né? Eu trabalho na área da moral. Moral é relação. Nós temos uma relação doente com a natureza, uma relação doente com o ser humano, uma relação doentia conosco mesmo e com o transcendente e muito mais. Sim. É tudo complicado nesse sentido. Então, a relação está doente, a forma de relação com as pessoas está doente. Então, o cuidar significa que eu tenho que mudar a minha relação. Eu tenho que mudar a minha cabeça. Para mim mudar a relação, para me conscientizar da tua necessidade, da tua presença, eu preciso sair do meu centro. Eu não sou mais o centro. E a economia de mercado me coloca, eu sou o centro. Eu tenho que ser sempre o centro. Eu estou vindo de um congresso, só para dizer, sobre doutrina social da igreja, nós tivemos 3 falas. Um grande professor aqui da Unicino, que já conheço há muitos anos, ele trabalhou, hoje há filósofos, tem um filósofo italiano, ele trabalha a in pessoa. Quer dizer, nós temos que fazer acontecer, né? O imigrante para nós, o venezuelano, o índio, outros seres humanos, eles não são mais pessoas para nós. Quer dizer, por que na história, por muitos séculos, se aceitou a escravidão? Porque negro é menos pessoa do que branco. Então aí eu posso escravizar, eu posso manipular, eu posso matar, eu posso fazer qualquer coisa. Então você pensa o tráfico, por exemplo. Quando eu entro na questão do tráfico, é uma questão ambiental também. É um ambiente doente, quer dizer, que consome droga, né? Eu crio na cabeça do traficante, daquele
que ele tem que fazer tudo para vender a droga, tem que rodar essa economia. Então aí a gente abre o leque de discussão incrível. Para ver que esse assunto, né, toda vez que a gente fala sobre proteção ambiental, sobre meio ambiente, há vários aspectos que acabam permeando e a gente não precisa necessariamente ficar restrito à questão da natureza, né, ao meio ambiente propriamente dito, há N fatores. Quero trazer aqui para vocês também esse primeiro seminário regional de resíduos sólidos. Vocês vão estar na companhia não só de ambientalistas, mas também de autoridades ligadas ao direito ambiental, por exemplo, né? E assim, a gente tem aí, por exemplo, mesas redondas que vão compor, né, tanto na sexta quanto no sábado. Inclusive o professor Alexandre vai ser um dos debatedores, né, professor, um dos palestrantes no sábado. O assunto que o senhor vai falar é sobre resíduos orgânicos, compostagem e separação de resíduos comuns. O que tem de garantia, o que já a gente já encontra, já existe aqui no Brasil, que, por exemplo, o senhor observou nos Estados Unidos, quando do seu doutorado e tudo mais, o que teria aqui no Brasil que é algo que precisa ser passado a essa geração, né, de estudantes, enfim, de pessoas que estão vindo e que gostam de cuidar do meio ambiente? Como eu tinha comentado anteriormente, né, são soluções, às vezes, práticas que podem ser desenvolvidas, né, e que faltam ainda ter um olhar mais do lado da engenharia, né. A gente, muitas vezes, coloca muito um olhar de ambientalista, né, o meio ambiente, a gente tem que ter consciência, mas como eu falei, às vezes falta a prática, falta a praticidade, falta um olhar mais de engenharia, soluções. A gente tem tantas cabeças pensantes, tem tantos alunos que têm uma criatividade muito grande, que podem criar muitas alternativas, né? Utilizar muitos resíduos, o pneu já é utilizado assim de formas, só exemplos que a gente pode citar, né? E tantas outras formas aí que podem ajudar muito o meio ambiente, mas com um olhar mais técnico, né? Um olhar mais de engenharia. A gente sabe, por exemplo, que políticas públicas para preservar o meio ambiente existem. Recursos, sejam eles municipais, estaduais, federais, enfim, ainda que pequenos, existem, né? Mas de certa forma não falta um pouquinho também da conscientização das pessoas, de muitas vezes evitar, porque a gente vive como o Padre Celito acabava de colocar, a gente vive numa sociedade tão consumista que hoje a impressão que passa é que nós não consertamos mais nada, né? Um produto estraga e nós vamos lá e compramos outro e substituímos, e alguns produtos relacionados, por exemplo, à tecnologia, ano após ano há lançamentos novos e todo mundo não pensa naquele que tem e sim naquele próximo que pode comprar. Vocês entendem que falta um pouquinho disso também, dessa conscientização de que muitas vezes alguns produtos podem ser muito bem reaproveitados e por um período maior ainda? É toda uma questão pegamos uma questão simples, o celular, por exemplo. Eles já são feitos de tal forma que a própria prestadora de celular ela te obriga a trocar de celular. Eu sou um tipo que, por exemplo, eu aproveito um celular, eu uso ele até que eles me tiram de circulação. Sim. Por exemplo, isso é um jeito de ser, do meu modo de ser, porque eu estou plenamente de acordo contigo, porque veja bem, se eu pensar, eu estou na paróquia ali na Teneves como pároco, por exemplo, e aí o que acontece? Eu tenho lá um senhor que faz caminhada de igreja há muito tempo, ele faz compostagem há muitos anos, com a ideia do congresso, ele também participou, ele já entrou na escola Paulo Lauda e na escola Tancredo Neves, combinado com as direções das escolas, e vai ensinar compostagem para as crianças no colégio. Vamos fazer no colégio, vamos pegar a geladeira usada, vamos fazer compostagem, por exemplo. Então, isso que o Alexandre estava dizendo é a pura da verdade. Pequenas modificações que se cada um de nós mudasse alguma coisa, vamos imaginar o seguinte, cada um de nós, na sua casa, se reciclasse tudo aquilo que produz de resíduos, né? Começando pelo orgânico, por exemplo, né? A pessoa que tem um pequeno terreno no fundo da sua casa, por que ele não pode ter uma bela hortinha bem cuidadinha, com tudo, só com aquilo que ele tira da cozinha de resíduos orgânicos, por exemplo? Tantas coisas assim. Eu, por exemplo, na minha família, eu sou agricultor. Meu pai, naquele tempo não se falava de meio ambiente, mas o pai sempre foi de cuidar do meio ambiente, sempre foi. Tanto é que nós temos uma pequena terrinha lá fora, grande parte ainda tem mato nativo. Eu tenho abelhas, por exemplo. O meu hobby é mexer com abelha. Quer dizer, então, quem tem abelha é uma pessoa que tem sensibilidade, ele vê a natureza de outro jeito. Porque vê as flores, vê os insetos, vê a abelha que poliniza, cuidar e assim por diante. Então, se a gente for olhar, cada um de nós, se fizesse um mínimo
na sua casa, na sua cozinha. Nós teríamos um resultado diferente, né? Eu, por exemplo, eu estava dizendo, a vereadora, a professora Celita, também ela está no grupo aí, ela é lá do Tancredo Neves, ela está puxando também o Congresso. Então eu estava brincando com ela esse dia, digo, vai ter que chegar um momento que a prefeitura, os vereadores vão ter que fazer proposta de lei, não cobra imposto de lixo a quem recicla 100%. Nós temos que também, porque se você mexe no bolso das pessoas, quer dizer, você cria uma cultura. A Europa modernizou também e aprendeu muitas coisas. Ou multas pesadíssimas, ou dá brinde para quem cuida. Sim. Então nós temos que começar a fazer leis diferenciadas para fazer com que as pessoas se sintam incentivadas a criar uma consciência diferente. Sim. Porque não adianta só conscientizar, se eu não dou um brinde, por exemplo. Por que a Prefeitura de Santa Maria não pode instituir um prêmio? O prêmio Bairro Mais Cuidado, por exemplo. Sim. Nós temos que sonhar grande. Aí a gente pode entrar naquela questão tipo do reuso da água, né, da produção de energia elétrica a partir do sol, por exemplo, exato, e quem solar. produz pode abater na conta de energia elétrica. Tudo São isso N coisas. Mas eu acredito que isso também deva ser um assunto que vocês, rapidamente, ainda que seja, vocês vão debater um pouquinho nesse seminário. Agora, eu tô olhando aqui as minhas anotações aqui, princípios de sustentabilidade urbana, vocês também vão falar, projeto Revitaliza a Área Verde Tancredo Neves, a destruição de resíduos e seu impacto para a conservação e a restauração dos ecossistemas, e aquilo que eu já havia citado, o professor Alexandre Swarovski vai falar sobre resíduos orgânicos, compostagem e separação de resíduos comuns. Para participar do do seminário, né, vocês cobram uma inscrição? Como é que é, Padre Celito? Tem uma taxa de R$20 para quem vai participar. Já estamos praticamente em cima do Congresso, então pode ir diretamente no dia, se inscreve, já leva da lá taxa. no ginásio No poliesportivo ginásio mesmo, da escola do CIEP Tem Paulo um Lada. site aí também, nos cartazes estão divulgados por aí, depois vocês podem divulgar também. Sim. Mas, então, R$20 para inscrição. Quem é de fora, quem não quer ir para casa almoçar, almoça lá. Na sexta tem um almoço por R$12, um risotinho assim, simplesmente para passar o meio-dia e continuar o trabalho. Então, as crianças da escola Paulo Lado vão fazer uma pequena apresentação no início da parte da tarde, né? Então porque a coisa bonita é que tanto a escola Paulo Lado quanto a escola Tancredo Neves, eles envolveram toda a escola na preparação do Congresso. As crianças estão fazendo uma série de coisas para aprendendo a questão da reciclagem. Então está muito interessante. Quer dizer, a preparação do Congresso está sendo uma ocasião muito interessante para criar uma conscientização, porque nós estamos indo nos meios de comunicação, estamos divulgando. Então, o contato com as pessoas, tudo isso vai criando um ambiente diferente. Sim. Bom, além de vocês, eu estou vendo aqui também que a Associação dos Selecionadores de Materiais Recicláveis, ASMAR, aqui de Santa Maria, também vai participar. Tem muitas, Inclusive, a UFN tem atividades, principalmente o curso de enfermagem, né, do mestrado em saúde materno-infantil, tem atividades, imagens, inclusive a gente está mostrando aí de alunos que vão lá, que conversam com o pessoal e que acompanham de perto, né? Também é uma entidade que vai estar participando desse seminário, Padre Celito. Vai estar a Universidade Federal, eu nem vou citar todas, porque são muitos, né? O caso, isso aí depois também estão colocados nos sites aí, todos os apoiadores e os que estão também participando então é um grupo, um universo muito grande. Dias 28 e 29 é fundamental que a partir 28 começa às 8 da manhã, sim, interrompa meio-dia, depois às 13h30 ao longo já da recomeça. tarde e no sábado pela manhã. Vai até 17 de sexta. Sim. Sábado das 8 às 12. Mas nesses 2 dias é fundamental que as ideias que sejam colocadas lá, sejam colocadas em prática. Eu queria que uma ideia que o senhor destacasse, uma ideia, professor, também. O que deveria sair de lá? Enfim, uma consciência ecológica de fato e que as pessoas passem verdadeiramente a reutilizar os produtos? Essa é a minha visão pessoal. O mundo começa a mudar a partir do momento que eu mudo. Se alguém vai lá, participa do Congresso, vê todas as reflexões e diz, eu não me dava conta que eu estava destruindo o planeta. A partir de hoje você é uma pessoa diferente. Vou começar a cuidar do ambiente. Nós temos lá, por exemplo, Metais Maringá, Maringá Metais, que recicla, que recebe tudo. A paróquia da Nossa Senhora Aparecida, ali na Tenebra, já se tornou um centro de recolhimento de eletroeletrônicos que vão para Maringá Metais, por exemplo. Então, eu já comecei uma conscientização na igreja, na comunidade, com o povo da comunidade. Então, se cada um sai de lá diferente, é claro que depois, dependendo do andamento, nós vamos ter que... Alguém disse, por que não se faz uma carta de um congresso? Podemos pensar ainda, tem um dia e meio pensando, mas por que nós colocamos o título Primeiro Congresso? Porque a ideia é fazer cada ano um congresso. Sim. E o tema do ano que vem, nas nossas discussões,
praticamente já está definido. Qual vai ser? Seria a questão da água. Santa Maria, nós não temos nós somos campeão de tudo, de morte aí em boate, agora somos campeão de toxoplasmose, quer dizer, e não se sabe por que se diz que possivelmente é água. Então vamos estudar a questão da água. Pensando na água, por exemplo, a nossa água é captada aqui em cima, acima de Itara. Ao redor é cheio de lavoura de soja. Todo esse veneno que você põe na soja, ele desce para a nossa água e nós tomamos depois. Quer dizer, nós estamos pensando seriamente em cuidar do ser humano? Essa pergunta ética a gente tem que repor. Sim. O Congresso vai deixar a pergunta: o que eu vou fazer, eu, cidadão Celito, ele, cidadão Alexandre, onde ele está, para ajudar as pessoas a mudarem a sua cabeça? Sim. E na sua opinião, professor, tem que sair desses 2 dias lá com uma ideia fixa. Qual ideia seria? E eu já estou montando, eu já trabalho na área ambiental uns bons anos aí, numa boa caminhada, e eu tenho notado que a gente tem que levantar uma bandeira. E essa bandeira, se for bastante levantada, ela é capaz de trazer frutos. Porque se a gente trocar muito de bandeira, às vezes não acontece. Então, uma bandeira que eu tenho levantado bastante é a questão do orgânico. Se nós conseguimos conscientizar a população de tirar pelo menos o orgânico daquele resíduo, já é uma grande coisa. Assim. Se tu for olhar nas MAR, a associação essa que faz selecionadores, isso. Quando eles abrem uma sacola que tem orgânico junto, é um horror. Estragou tudo, é um terror. O próprio CRVR, que é a companhia que recolhe, né, que faz eles têm uma seleção lá, é a mesma coisa quando abre ali. Quem acompanhou isso é um terror. Então, se pelo menos um momento ele tiver dois resíduos, um orgânico, se a gente conseguir conscientizar a população, alguns pelo menos depois desse... Mas isso começa mudando, por exemplo, eu estou de acordo com o Alexandre. Isso muda. Eu, por exemplo, trabalhei 17 anos na Paróquia da Restauração, bairro Nossa Senhora de Lourdes. Com a catequese, eu consegui que 90% das famílias daquele bairro, porque em 17 anos todas as famílias tiveram um filho que participou da catequese, um neto, um parente, um amigo. E eu fazia a procissão do Senhor Morto na Sexta-feira Santa, terminava o enterro de Jesus lá nas Mar, lá no Galpão do Reciclado. Sim. Eu cheguei na Teneves no ano passado, na Sexta-feira Santa, fizemos o sepultamento simbólico de Jesus, lá naquela sanga dentro da Teneves. O pessoal se escandalizou, porque muitas pessoas nunca foram olhar quanto lixo se joga naquela sanga. E a partir daí, a professora Celita, aí, sendo do bairro, com a questão da Revitaliza, nós na paróquia, a questão de limpar o nosso bairro, vai juntando todas as pessoas, porque uma das grandes ideias do Congresso é unir força. Nós vamos trazer pessoas do IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, professores das universidades de Santa Maria. Quer dizer, tem muita gente boa fazendo muitas coisas, mas chegou o momento de unir todo mundo para começar a pensar uma coisa mais ampla. E mais objetivamente também nessa questão do meio ambiente. Quero agradecer então o padre Celito Moro, que é diretor executivo do Seminário Regional de Resíduos Sólidos aqui no programa Universo Acadêmico, e também o professor Alexandre Swarovski. Desculpe, uma outra coisinha. Sim. Vai ter certificado pela FAPAS, quem é professor vai ter poderá aproveitar um 75% certificado. de participação, leva um certificado, isso é importante também, porque nós queremos fazer a coisa para valer. Sim. Professor Alexandre Swarovski, também professor aqui do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Franciscana e também presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim. Muito obrigado também pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. Vamos para um intervalo rápido. Depois do intervalo, as informações do vestibular de verão 2019 da Universidade Franciscana. São mais de 1.300 vagas em 32 cursos de graduação. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível, conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis, com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados, tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha. Inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Sou a professora
professora Adriana Dalasta, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Franciscana. Ministro algumas disciplinas no básico, como fundamentos farmacológicos, e o curso de enfermagem proporciona aos nossos alunos uma visão crítica, reflexiva, onde eles participam de diversas áreas de atuação. Buscam participar das campanhas que são de prevenção de DSTs, campanhas do diabetes, atividades na comunidade, onde nós temos projetos de pesquisa, de ensino, pesquisa e extensão nas recicladoras no Alto da Boa Vista, onde esses alunos conseguem integrar a teoria e a prática, atuando numa comunidade vulnerável, onde eles possam estar orientando e possibilitando, então, que essas pessoas previnam doenças e possam estar se tornando protagonistas da sua própria realidade. Meu nome é Manuela Longari, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Franciscana. Eu escolhi esse curso porque eu sempre gostei dessa área e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser cuidar de outras pessoas. O curso de enfermagem aqui na Universidade Franciscana, ele é muito enriquecedor ao longo da graduação e também na formação dos profissionais, porque desde o primeiro semestre a gente já tem experiência fora da universidade, em outros lugares, em escolas. O que mais me chama atenção aqui na universidade para o nosso curso de enfermagem são as oportunidades que a gente tem de participar de projetos sociais e também a infraestrutura que a universidade fornece para nós, que é necessária para que a gente exerça todas as nossas práticas, porque desde que a gente entrou na graduação a gente já vem tendo esse contato maior em práticas, em estágios, seja o que for. Eu acho que o curso faz muita diferença no nosso futuro, porque desde que a gente entrou, a gente já tem um contato maior em práticas, com coisas que são diferentes e interessantes e que vão contribuir ao longo da nossa formação. A Coordenadoria de Seleção e Ingresso da Universidade Franciscana recebe inscrições ao vestibular de verão 2019 até o dia 31 de outubro. O processo seletivo contempla 3 formas de ingresso ao ensino superior. São mais de 1.300 vagas em 32 cursos de graduação da UFN. O Rogério Kerber tem mais detalhes. Começamos falando sobre as 3 formas de ingresso na Universidade Franciscana. A primeira delas é o tradicional vestibular. Realizam a prova os candidatos que concorrem aos seguintes cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia. A prova terá duração de 4 horas. Por exemplo, no curso de Odontologia, Então ele vai ser encaminhado para preenchimento do formulário, onde ele basicamente vai precisar fazer a opção de curso e RG, CPF, E no final ele vai gerar um boleto com pagamento de R$ 75. É muito simples esse processo. Ele vai fazer uma prova, dessa prova consta uma prova de redação, como sempre, E também uma prova objetiva, que consta de 50 questões objetivas de 12 disciplinas, que tem inserção no ensino médio. A prova será no dia 26 de novembro, da 1h30 às 5h30 da tarde. A segunda forma de ingresso é através da redação UFN. Nessa modalidade, disputam os candidatos inscritos aos demais 26 cursos de graduação oferecidos pela Universidade Franciscana nesse processo seletivo. E essa prova de redação tem início também às 13h30 do dia 26, e ele terá 2 horas para fazer essa prova. A inscrição vai ser no valor de R$ 50. Por fim, a terceira modalidade oferecida pela Universidade Franciscana nesse processo seletivo é através da nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas atenção, porque só valem as notas dos anos de 2015, 2016
e 2017. Chamando muito atenção para a importância do candidato colocar no seu formulário de inscrição, que ele funciona da mesma forma, mas ele deverá fazer constar o número de inscrição dessa nota do Enem que ele quer aproveitar, nota de redação, no caso, que ele quer aproveitar. Se ele quer aproveitar 2015, o número de inscrição referente a 2015. 2016 ou 2017 da mesma forma. E a taxa de inscrição é também no valor de R$ 50. As inscrições para qualquer uma das modalidades podem ser feitas até o dia 31 de outubro no site da Universidade Franciscana, universidadefranciscana.edu.br. Já fique ligado também na data de divulgação do listão dos aprovados. Será no dia 7 de dezembro, às 3 horas da tarde, aqui no hall do prédio 15 e 1 hora depois no site da UFN. No mesmo dia, só que às 6 horas da noite, também sai a lista com os suplentes do vestibular de verão 2019. Quem são esses candidatos suplentes? São todos aqueles candidatos que tiveram as suas redações corrigidas, né? Então, nessa divulgação, nós começaremos a fazer as chamadas posteriormente, a partir da matrícula, né, do período de matrícula. Então, aqueles candidatos que foram chamados em primeira opção e que foram aprovados no listão, vão ter uma data para fazer essa matrícula. Posteriormente, nós começamos a fazer uso dessa listagem. Isso aí, informações sobre o vestibular de verão 2019 da Universidade Franciscana, sempre é bom, né, reforçar essas informações. A exposição Travessia Pontes se despede nesta terça-feira da Sala Angelide Stefani. Figuras e imagens que tratam da dualidade entre aquilo que é divino e ao que é estranho à religião compõem o trabalho do artista visual Luciano dos Santos. Ele utiliza o sacro e o profano para definir a produção. São centenas de peças compostas por cores, tamanhos e particularidades. A ideia do artista também é fugir do tradicional. Quem quiser visitar a exposição Travessia Pontes pode se dirigir à Sala de Exposições Angelide Stefani, que fica no térreo do prédio 14 do Conjunto 3 da UFN. A entrada é de graça e deve ser feita nesta terça-feira, no horário entre 9 da manhã e meio-dia. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Basta colocar UFN TV. Acompanhe também as nossas publicações, as nossas divulgações e informações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.